Viu, você foi capa da Vogue junto com a Lineker, né? Graças a Deus. Primeira pergunta, digital é ruim? Tô brincando. O quê? Era uma polêmica que teve há pouco Qual? tempo. De ser capa da Vogue digital. Ai, que horror, gente. Nossa. Ai, Não, como vocês passou, são. não foi. Ninguém nem mais. Falou isso. Ai, quem falou isso, gente? Pode, por favor, tá ótimo, obrigada. Quem mais? Vamos mudar de Não, mas quem mais, gente, lê revista papel? Se a gente não tem. Mas vai comprar. Você compra revista? Não. Livro? Livro eu compro. Então, Tá. mas revista você compra? Não. Então, tudo bem. Revista, principalmente essa, gente, é pra circular na internet. Eu acho. É a ideia pra dar curtida, like, circular na internet. Vocês iam ler a revista? Ah, tá, vocês iam ler a revista, galera. Vogue, eu quero ser capa. Ó. Que isso? Eu É capa da capa? Vogue, Isso ó. é capa. Não é? Não. Né? Tá. Mas assim, ó, eu já sei uma ideia de Tá. capa. Faz assim de novo, vai. Agora, vira um pouquinho a cadeira. Tá. Não, pro outro lado, pro outro lado. Pra cá. Pra cá. E. Mais. Tá. Mais. Aí. Ai, obrigada. Você me apoia, então? Eu apoio. É Viu? moda, gente. Aí você foi capa com a Lineker, mas você... Olha pra você ver o babado todo. Você conheceu ela... Sei lá, as duas estavam passeando e conheceram. Não, lá na escola livre de Na teatro. escola. Ela foi fazer a prova pra escola também. Aí vocês vão morar juntas e vocês estão galgando coisas gigantescas, vitoriosas juntas também. Sim, em cada uma em seu espaço E crescendo. E é isso, porque a gente também vai se distanciando, mas mantendo essa conexão. Sim, sim. Porque são... Eu me emocionei tanto com ela indo cantar no BBB e você no Ai, BBB. sim, eu fiquei olha maluca. isso. É, a gente vai se cruzando cada vez mais. ai, é muita emoção. Isso é interessante. E interessante. é isso que eu ia perguntar, como você tinha conhecido ela, mas... Foi na Escola Livre de Teatro. Ela foi prestar a Escola Aham. Livre quando eu já estava lá. Então eu recebi ela, assim. Lembro de eu chorar muito quando ela passou. Eu lembro de Tata! Ela vindo correndo, a gente se chama de Tata. Que linda. Inclusive, depois eu vou conversar com você, Tá. sobre isso. Paga aquele dinheiro, que aquela... Não, eu que tenho que pagar ela. Paga, viu? então, Lineker, se você quiser eu cobro aqui, manda um DM. Viu? E aí, voltando no contexto militância, eu vou pegar pesado, tá? Ixi, vamos ver. Vamos ver. Você pode dizer não. Você pode mudar o assunto. Você fala assim, eu prefiro macarronada. Isso. Mas, ó, eu acho que... E isso serve para um grande contexto de militância. Vamos primeiro entender o meu posicionamento para você ver. Eu acho que em 2013 até 2016, houve um movimento muito profundo sobre a militância em vários... A gente ia mais para as ruas, a gente gritava mais, a gente trazia polêmicas mais em assuntos. Sei lá, eu falava assim, comia arroz com feijão. Não se fala arroz com feijão colocando um feijão na frente do arroz, porque era mais assim, era mais, né? A gente foi moldando. Hoje eu acho que a militância, ela... Não é que ela deu uma recuada, mas ela entendeu que em alguns contextos a gente pode ir mais leve. Mas nesse período eu lembro muito de muitas falas suas nesse sentido. De body positive, o corpo tem que ser tem que me aceitar como eu sou e tal. E de repente temos aqui uma pessoa que tá muito mais bonita. Tá me chamando de feia. Não, era muito linda. Aí ficou mais linda, quebrada. Uhum. E aí o que você... Sabe por quê? Eu vejo muito a coitada da Erika Hilton sendo criticada por questões também. Ai, que susto, achei que você ia falar, coitada de alguma pessoa feia. Eu vejo muita coitada. Não, coitada no sentido assim, coitada. Ela recebe muito apedrejamento do fato de ser uma mulher preta. Ela tem hoje um status melhor financeiramente. De repente, hoje ela tá numa situação onde ela se adequa do jeito que ela acha melhor. E aí existe essa crítica. Até então lutávamos pelos corpos. Temos que aceitar nossos corpos. O primeiro R$50 que ganha mais, a gente não quer mais esse corpo, a gente muda. Você quer falar sobre isso? Para a gravação. Tá. Quer falar de macarronada? Pergunta de novo. Tá. Você... Não. Você não entendeu o meme, né? Eu sou tia, gente, eu não entendo meme. Mas vamos voltar. Para a gravação! Entendi! É do CrossFox! Ai, lembrei! Eu tô tão feliz que eu lembrei. Eu sinto, a gente tem conversado um pouco sobre isso também, assim, sobre esse contexto. Eu acho que a gente entendeu o que é o nosso contexto de militância, né? Assim, porque daí eu entendo militância enquanto discussão política, claro, certo? Lógico. Militância é discussão política. E a discussão política, ela acontece em vários territórios de modos diferentes ao mesmo tempo.
Sim. Ao mesmo tempo que a gente tem a luta e continua isso, a Érica está com uma postura, com uma estética, é extremamente político para que ela, inclusive, consiga circular melhor nesses espaços. Claro, eu entendo. Porque a gente sabe que a receptividade seria outra. Isso não quer dizer que, então, os outros corpos não merecem ou não deveriam. Não é isso. Mas a gente vai encontrando maneiras... de burlar o sistema. De entrar, de encontrar frestas e passar por essas frestas para... levar as nossas discussões políticas para outros lugares. A Érica nesse lugar da política constitucional, eu dentro do Big Brother, ainda que eu não leve uma questão de maneira... Vem pra cá, né? Ainda que eu não leve... eu falo tudo aqui, né? Ai, que gostosa essa cadeira. O pessoal da edição desesperado vai colocar a voz no lugar. Ainda que eu não levei a questão de uma maneira, de uma discussão política à minha frente, porque naquele momento, por exemplo, eu queria ser. Eu não queria que fosse discutido mais uma vez, se é ele, se é ela. Eu queria ser vista dentro da casa da família brasileira, lavando louça. Nadando numa piscina, sendo, né, de alguma maneira. Isso aconteceu também. Exato, isso aconteceu também. Mas também houve o pronome. Isso tomou a frente. Não foi nem eu que levei essa questão à frente. Foi aqui fora que a política aconteceu. Eu prefiro até a movimentação política, mais do que militância, né? Porque assim, não... A militância acontece e ela é o registro político daquilo que toma uma conta coletiva para mim. Militância não é para mim, quando eu falo disso, de como eu vejo, não é algo só da forma como eu levo. A militância, ela se constrói num coletivo. E para isso é importante que haja tanto a Erika Hilton lá, eu nesse espaço, a Lineker no espaço da música, o coletivo produzindo uma ONG, como a ONG Atravessa, que tinha lá em Santo André, que eu fazia parte. Todos esses movimentos juntos, eles congregam com essa ideia que dá mais liberdade para que a gente possa ser, de alguma maneira. Teve uma conversa, algo que a gente estava falando, que foi no meu primeiro relacionamento, né? Que você perguntou se eu tinha vivido algo nesse lugar do amor. E eu vivi. Tive essa pessoa, né? Que foi minha parceira. A gente teve um relacionamento de 3 anos. Inclusive, que foi a pessoa, enfim, né, que foi no BBB, foi falado, né, que era minha parceira, tal, e vazaram muitas coisas. E a gente terminou um pouco antes do BBB, mas essa pessoa, ela transicionou durante a nossa relação. Foram 3 anos de relação, e ela transicionou durante a relação. E o amor se transformou, né? Sim. E essa era uma coisa que ficava muito na minha cabeça, porque daí eu pensava, mas a minha militância aí, eu que canto, que amei as travas também, eu não vou conseguir amar? E daí por muito tempo eu entrei numa contradição onde eu pensava se eu estava sendo impostora das minhas próprias ideias. Se eu realmente, se realmente fazia sentido tudo aquilo. E depois, com o tempo, eu fui percebendo que a militância, ela não pode ser ortodoxa, padrões ortodoxos, como as testemunhas de Jeová estão fazendo comigo, porque senão eu estava querendo catequizar minhas próprias ideias e não permitindo acessar o meu desejo e permitir que o meu desejo fosse livre e me levasse para outros lugares também. O que tem de ser pensado, porque às vezes eu pensava muito, eu levava uma pergunta, enfim, né, nessas inquietações, onde eu pensava que os nossos desejos, muitas vezes, eles são como um rio, né? E o rio, ele tem uma correnteza, né? E às vezes, se a gente entra num rio, a gente é levado por essa correnteza. Sim. Os nossos desejos, eles são assim. Às vezes a gente é levado por essa correnteza. Mas eu me perguntava, será que é possível a gente desviar o curso de um rio?
que você acha? Sim. É possível. Mas depende das condições do solo. Depende de quantas pessoas estão ali. Porque depende de um esforço envolvido. Se esse rio ele tá num solo arenoso, pedregoso, se ele passa por debaixo de uma cidade. Ou seja, depende. Mas não é certeza. A gente pode desviar o curso dos nossos desejos? Sim, pode. Mas não é certeza. Sim. A gente pode colocar os nossos desejos em movimento, em fricção, para que a gente olhe para outros corpos, para que a gente produza outros desejos. E essa é uma militância, né? Esse é um lugar que a gente está falando, quando a gente fala, amem as travas, olhem para os nossos corpos, para que eu possa ser. Mas não dá para eu olhar pro gay e falar assim, você vai gostar de travesti, sim. Sabe? E não posso olhar para... E é isso, a gente constrói a gente vai construindo novos afluentes nesses rios. Sim. Para que a gente possa irrigar outras áreas que antes eram desertas. Para que a gente possa levar e tornar férteis outros campos, para que possam olhar para travestis e sentirem, não só pudéssemos ser desejadas, mas que a gente possa ser amada. Mas que a gente possa ser cultivada entre as famílias. Para que a gente possa viver em terrenos saudáveis. Então, essa militância, esse campo, não pode ser um terreno de ou você faz assim, ou ela vai estar lá e não vai poder fazer transformações no corpo, porque antes ela falava outra coisa. A gente pode se transformar. E uma luta não quer dizer que a outra seja menos importante. Não, claro. Elas tendem a acontecer ao mesmo tempo, né? Linha, eu fiz essa pergunta porque é uma coisa recorrente quando a gente encontra em redes sociais. Principalmente em relação à Érica. Por isso que eu falei, coitada, que daí o quanto ela é julgada. E até pra mim, mas eu digo isso porque eu mesma fui alvo dessa pergunta de mim. Sim, nesse lugar. Eu acho que a gente passou por várias transformações dentro da militância, importantes, inclusive. Teve esse momento que estávamos todos mais aflorados, né? Querendo discutir por tudo, não pode cruzar isso, pode fazer aquilo. Criaram até um monte de fakes em relação a várias militâncias. Mas eu acho que a gente tá no pêndulo, sabe? Uma hora a gente tá muito lá, uma hora a gente tá muito calma, até que a gente vai encontrar a sintonia do movimento. Ou talvez nunca encontre. Talvez já encontre, que é justamente isso, né? O movimento mesmo. Eu tive essa conversa muito filosófica com a Bombit outro dia, a gente ficou horas no telefone, e a Bombit amo, e aí a gente conversando, a gente falou isso, a gente falou assim, miga, até onde a gente também tem que fazer cobranças, até onde que a gente não pode curtir também, e falar sobre, você viu o novo sapato da sei lá o que, de couro de crocodilo, mataram o crocodilo, mataram, mas você viu, entende, tem horas que a gente também tem que ceder um mínimo, senão... Tem hora que a gente talvez tem que aproveitar um pouco a vida. Quando eu estive no Big Brother, isso me deu uma coisa muito gostosa. Porque eu lembro que, quando você foi pra entrar, as pessoas falaram, agora o povo vai ver, ela vai quebrar tudo, vai arrancar piscina, vai não sei o quê. Quando você entra e mostra uma Lin, igual eu gosto de ser apresentada, gente, eu lavo louça, eu faço cocô, eu limpo a casa, eu tomo banho na piscina. Você faz cocô? Não, eu não faço, eu solto o brinco, porque é coisa de gente bonita. Entendi. Aí, quando você faz tudo isso, você fala assim, olha, é isso. Ela não tem obrigação de estar lá o tempo inteiro falando, como você mesma disse, não foi nem você que levantou a pauta, foi o pessoal daqui de fora. Você lembrava, menina, gente, ela. É. Aí foi até o apresentador. Isso. No dia que você tiver a oportunidade, fala pra ele que ele é meu crush. Tá. Tadeu, você é crush nela. Aí, quando ele levanta a pauta, porque aqui fora estava fervorosa a ideia, eu falo, olha que legal, ela não precisou nem... As pessoas já estão lutando. Isso, olha estão a força amando uma política travesti. disso. Se você não teve seu amor até então, dentro do Big Brother, você foi muito amada. Eu sei que você escutou muitas pessoas falando, se você era pra ser a ganhadora, porque você não votou em mim, então. A gente votou. Mas eu quero dizer assim, de certa forma, nós ganhamos com nós você. Vencemos. Nós isso vencemos com você. Nós estamos vencendo. Sim, eu acho isso muito importante também. E aí entra até na questão de moda. O quanto a moda também, a gente acaba... Eu sentei aqui com o André Duval, entrevistei ele, que é fofão em moda, maravilhoso. E ele fala que a moda é capitalista. E quando a gente também adere ao movimento de moda, a gente também adere a esse sistema. Olha que coisa, porque tem movimentos e tem modos de se produzir o imaginário e modos de circular com a imagem de maneiras que sejam também disruptivas, né? Eu tenho, por exemplo, o exemplo de uma das
criadoras, assim, que eu conheço, que me vem à mente, como a Vicenta Perrota. Já esteve aí. Ah, então. Maravilhosa. Que produz moda Amo a e, Vicenta. e constrói. E não só a Vicenta, mas assim, tem outras pessoas que é isso. Estão produzindo moda, mas esse é o grande conflito. Todas nós precisamos sobreviver. Sim, sim. Precisamos sobreviver. E muitas vezes vão ter que seguir o itinerário hétero cisnormativo em algum momento pra poder seguir o rio que você quer mudar. Vamos ter que encontrar maneiras de abrir esses novos afluentes. O Vitor tava me contando, né, de um exemplo que eu achei, assim, muito interessante de se pensar, que é uma travesti que trabalha uma plataforma, conteúdo de humor, né, fazendo conteúdo de humor, e... que veio aqui, né? Que veio aqui e que... O conteúdo de humor veio aqui. Não, mas que ela produzia e onde esses vídeos tinham vídeos que... Não é Vanessa Wolff. Não. Também produziu. Mas eram vídeos dele de humor e que daí também usavam pra chacota. Né, mas é homem ou mulher, não sei o quê. Mas ela recebia pra fazer esses vídeos. Sim. Você lembra de quem, não? Não, sim, que eu tô dizendo que a pessoa receber pra... Mas Nossa, no sentido de... Olha que loucura isso, da produção. Tá todo mundo lutando pelo seu. Todo mundo. Ela, enquanto ela consegue sobreviver, produzir o seu capital, sua renda ali... Produzir, não é ela que produzia. Morsa, não. Depois a gente vai ver, gente. Depois a gente dá uma pesquisa. Alexandre Escovitch naquela. Já veio. Mas no sentido de que, às vezes, os nossos modos de produzir política, né? Às vezes, o nosso modo de produzir imagem, eles são muito... A gente vai ter que se adequar. Vai ter que se adaptar, mesmo dentro desse capital. E falando de moda, eu sinto que a gente consegue produzir novos imaginários, consegue, às vezes, produzir... Mas a gente vai ter que criar, inventar. Algumas vezes a gente vai ter que negociar. Eu sinto que no meu trabalho, eu tive que aprender a negociar muito com os espaços onde eu estava circulando, né? Então, eu fui me adequando também na minha imagem, eu fui adequando... Enfim, né? Eu fui, ao mesmo tempo que eu crio imagens que me colocam no outro lugar, que fazem com que olhem para mim de uma maneira diferente, seja pelos espaços em que eu estou ocupando, ou seja também pelo modo como eu me visto, porque isso foi se transformando. Claro. Porque eu fui me transformando. Eu não sou a mesma Lin lá de 2017, né? Tudo foi me transformando. Eu lembro, até eu tava contando pra você, quando eu coloquei o meu peito. Quando eu decidi colocar o peito, né? Quando eu coloquei o meu peito, eu lembro, assim, a primeira vez que... Isso pra mim tudo é imagem, nesse sentido, né? Enfim, por isso que eu vou dialogando com a moda pra encontrar maneiras de, esteticamente, construir imagens que possam produzir outros imaginários. Não só no outro, mas em mim também. E já que tá aí... Por que não, voltamos a falar, burlar o sistema e trazer isso a nosso favor? Mostrar a nossa cultura, por exemplo, uma Vicenta Perrota que mostra sobre um determinado tipo de produção de roupa, mostrar você, também é sobre nós, né? Eu fico preocupada só quando essa cobrança é muito... Eu sou ferrenha. Eu sou produtora e gestora cultural também. E eu já sofri dentro de espaços culturais, onde a maioria são militantes de esquerda, e eu não tô falando só de pessoas LGBTs, mas pessoas de esquerda que também fizeram cobranças, ou foram machistas comigo, ou foram transfóbicos comigo, mas na hora de fazer cobranças, fazem cobranças ferrenhas. Tipo, você tem um canal, você tem a obrigação de fazer isso e aquilo. Eu gosto de trazer mulheres trans e contar as histórias delas, mas eu também gosto de trazer pessoas cis e escutar as histórias delas. Eu também gosto de... Um dia eu quero trazer um mecânico aqui, falar coisa que... E isso é muito interessante, porque daí a gente vai se dando a possibilidade de pensar diferentemente de como a gente já pensa. Claro! Porque a gente vai abrindo esses lugares. Mas sabe o que eu acho muito importante também? Ao mesmo tempo que há essa cobrança ferrenha, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Não que isso vá servir pra você ou qualquer outra pessoa, mas pra mim eu fui aprendendo. Ouvir essas críticas e essas demandas que são de outros me faz não esquecer que esses espaços existem. Por mais que eu não tenha
que por mais que eu não vou conseguir atender a todas as demandas e essas necessidades, porque eu não vou dar conta. Mas isso faz com que eu não esqueça que essas pessoas existem, eu não esqueça que esses espaços precisam ser ocupados, que essas demandas precisam ser levantadas. Isso vai sempre me levando, assim, porque daí a gente já às vezes está em outros lugares e a gente lembra, nossa, isso também existe, isso também é importante. Talvez não seja eu que vá fazer isso. Talvez não seja eu que vá fazer todas essas... sustentar todas essas necessidades. Mas é importante que se saiba que há essas demandas. Defendendo o meu lado em relação a essa questão, eu fico feliz que haja essa cobrança de maneira construtiva. Exato. Mas eu fico preocupada quando, por exemplo, eu não vou esquecer nunca, Aline, de trazer pessoas aqui, porque essa ideia foi minha. Quando eu construí a ideia, não foi nem do podcast, eu tenho canal há 11 anos, a primeira menina que eu trouxe era uma menina trans. Inclusive, pra falar, gente, é a Kessia Brunelli, que a gente tava tentando lembrar o nome, que participou do Pagode da Ofensa. Que ela foi muito criticada por participar de algo que era zoeira, né? Mas é isso. Então, e aí, quando eu sou cobrada, é nesse sentido, porque o Jô Soares era um homem gordo e ele entrevistava só pessoas gordas. A Marília Gabriela é uma mulher cis, ela não entrevistou mulheres cis. Exato. Eu acho que eu quero... Porque também a transfobia me manter fechada numa lugar. E principalmente, isso acontece muito com todas as classes minorizadas. Sim. Né? Mulheres negras, pessoas negras têm de falar apenas ou produzir a partir da sua negritude, né? Viver nesses contextos que são cerceadas pela própria identidade. Como se, por exemplo, mais uma vez, né? Música LGBT. O que seria música LGBT? Não é? Existem pessoas LGBT produzindo música a partir dos seus contextos, das suas histórias, suas narrativas, modos muito diferentes e musicalidades completamente distintas, mas que são colocadas nesse lugar e que acaba se criando um cerco comercial de um marketing que nos coloca para circular dentro daquele meio. E de alguma forma nos cerca ali, esse é o seu cercadinho. Pode ficar brincar aí. E pode produzir apenas sobre isso, pode falar apenas sobre isso, ou vai vir à tona no mês da visibilidade LGBT. Mas... Você sente essa cobrança como cantora também? Ou você se Eu sinto cobra... que isso aconteceu mais, eu sinto que há um esgotamento do lugar, principalmente, às vezes, que se espera que eu fale sobre as mesmas coisas, que se responda as mesmas perguntas, né? Sim. Então, a gente acaba circulando e não se permitindo pensar de outra forma, porque quando a gente permite responder outras perguntas, falar sobre outras coisas, a gente muda o nosso parâmetro de lugar e consegue encontrar também novos problemas. Porque senão os nossos problemas permanecerão sempre sendo problemas relacionados à nossa identidade, sexualidade e gênero. Eu quero poder, por exemplo, atuar e fazer uma astronauta. Quero poder atuar e fazer outros papéis, encontrar novos problemas, ter novos problemas e encontrar novas soluções. Ser uma apresentadora, como você ser uma apresentadora e ser apresentadora. E não ser uma apresentadora trans que debate, que conversa com pessoas LGBT. Porque você pode ser uma apresentadora e ter essas pessoas no seu círculo, mas também se permitir apresentar outras dores, conhecer outros questionamentos e assim pensar diferentemente de como você já pensa, encontrar e produzir novos debates. Eu sinto que esse é um privilégio da cisgeneridade branca, por exemplo. A branquitude, ela pode falar, produzir, ir lá pintar um quadro, colocar um traço preto, assim, um pontinho preto no meio de uma tela branca. A gente vai ter que pintar um quadro que retrate a escravidão, que retrate a dor da mulher trans. A gente vai ter que sempre ficar falando sobre as nossas dores, enquanto outra parcela pode criar. Não fica limitado naquilo. Não vai criar sobre a problemática branca. Não se discute isso, né? Mas... A gente sabe da importância, exatamente, mas não necessariamente tem que ficar presa só nisso. A gente pode viajar em outros rios. A gente pode criar Tem uma pessoa que falou uma coisa, abre aspas. Vocês homens só fizeram
tudo muito direitinho, né? Vocês fizeram seus joguinhos, vocês fizeram suas redes, vocês se ajudaram. Vocês estavam fazendo as coisas todas para se protegerem. E deixando o feminino em um lugar recluso, competido por nós. Que joguinho sujo. E acharam que não fosse fazer nada. Linda quebrada lá em Documentário Bicha Travesti. Exato. E isso entra, ó, me arrepiou. Isso entra no que você fala nesse texto. Porque os homens já combinaram, já estão fazendo esse combinado. Agora a gente precisa combinar também. Deixa a gente ocupar todos os espaços. E por isso que é tão importante a nossa articulação. Essa é a militância talvez mais sofisticada que exista. Que seja a permissão da nossa circulação entre diferentes territórios, sem que a gente tenha... Porque os homens, é isso. Até quando a gente olha pro Big Brother, eles não concordavam em tudo. Não quer dizer que eles concordavam. Mas eles estavam dispostos a se manterem no jogo. Às vezes, a minha dificuldade, eu lembro disso, com a Jessie, com a Natália, e até mesmo com a Nayara, era da gente conseguir combinar alguma coisa. Porque a gente tinha modos de pensar muito diferentes. Eu aprendi muito, gente, com a minha experiência no Big Brother. Foi muito transformadora. Porque ali a gente consegue entender a importância de elaborar estratégias políticas, de jogo mesmo, de como a gente vai se manter. E o homem sabe dividir o poder. E às vezes que eles estão no poder. Às vezes eles discutem, eles brigam. Tinha isso tudo. Mas eles estavam dispostos a não votar em si, a decidir uma pessoa e todo mundo ia pra lá, mesmo que todo mundo não concordasse, mesmo que às vezes, e essa talvez seja a nossa dificuldade, porque a gente quer a máxima concordância entre todo mundo, e talvez isso não vai existir, porque tem muitas ideias diferentes, e daí ser estratégica politicamente, às vezes você é saber que, eu não concordo com isso, eu não gosto disso. Mas você vai saber, se eu votar nulo, eu vou estar ajudando isso. É saber que talvez é importante a gente abrir mão da nossa ideia em algum momento, mas porque politicamente vai ser importante pro todo ali. Eu não sei, acho muito complexo mesmo a gente olhar, mas entender as nossas movimentações como estratégia, assim. Como que a gente se mantém, já que a gente não vai ganhar tudo, como que a gente salva o nosso rabo, sabe assim? Como que a gente consegue... Afogar na piscina não era uma opção. Não era, não dava.